Vamos lá, senador. Quero saber agora, engrenando esse nosso papo aqui, quais são os próximos passos. O recesso parlamentar acabou. Próximos passos da política brasileira. Tem duas reformas aí sendo colocadas na pauta, a administrativa, a jurídica. Vamos acompanhar antes da gente, né? A tributária, bem lembrado, Vina, antes da gente seguir nesse papo, uma reportagem da nossa colega aqui da Jovem Pan, a Luciana Verdolim. Não estamos com ela aí, Bruno? Vamos ouvir o senador, então. Qual que é a posição do senhor frente a esses dois temas importantes que entram em pauta agora? Estas todas são muito importantes, mas eu acho que os meus colegas congressistas têm que se dedicar a uma mais importante nesse momento, que eu queria que lá se repercutisse. As reformas sociais. Veja, nós temos tido... Eu acho importante a reforma tributária, embora não seja otimista. Como é que nós... Este ano eleitoral, julho, agosto, a pauta passa a ser as eleições. Como é que nós vamos resolver em 5, 6 meses questões tributárias tão complexas como do tipo ICMS de origem, ICMS de destino, com a unificação em um tributo único chamado IBS? Mas isso não é a função do Congresso, senador? É a função do Congresso, mas veja, como é que um Congresso diverso que resolve um tema como, por exemplo, o tema do ICMS de origem e de destino, que se mudar prejudica centros industrializados como São Paulo, Paraná, Minas Gerais, que defende o formato ICMS como está hoje. Eu acho que é importante tratarmos a reforma tributária, mas a lógica somente da simplificação está sendo pautada, não me parece que é a lógica adequada. A lógica da reforma tributária tem que ser, olha, nós temos um sistema tributário hoje no Brasil regressivo, o mais regressivo do mundo. 48% dos tributos no Brasil recai sobre o consumo. Em outros países do mundo é o inverso, 48% e 52%, eu estou falando de países capitalistas. Nos Estados Unidos, no Japão, 48% e 52% recaem sobre a propriedade e a renda. Nós temos que tratar, em essência, isso. Nós temos que ajustar isso. E não na lógica que me parece está sendo pautada pelo governo e pelas duas propostas da Câmara e do Senado. Questão mais objetiva ligada especificamente ao senhor. A reforma tributária é necessária, como a gente todos bem sabem. Os tributos são muitos, mas o senhor se colocou recentemente a favor da recriação do DPVAT, e o DPVAT foi motivo de uma matéria específica da Folha e várias outras, que fala do absurdo de gastos em relação à compra de aviões, ou festas nababescas, ou compras irregulares de advogados. E a gente sabe que é um imposto, uma coisa impositiva ao trabalhador, que poderia muito bem ser regulada pelo SUS. Por que o senhor se colocou? Parece que envolve também... Porque eu não me coloquei. Só terminar a pergunta. Não. Empresas ligadas a ministros ou coisas do tipo. Ou seja, seria uma medida precisa para tirar essa coisa de tirar dinheiro impositivo do bolso do consumidor e que é mal canalizado por um oligopólio liderada pela empresa líder, que só prejudica o trabalhador. Por que o senhor se colocou a favor do DPVAT? Eu não me coloquei. Dizem que é fake news, né? Essa é a maior mentira já contada nos últimos 6 anos. O Siqueira Júnior tem te chamado de senador DPVAT. Ele e as milícias bolsonarianas que estão nas redes sociais, boa parte estão aqui conversando com a gente. Boa parte Siqueira, para quem não sabe, pelo gabinete do ódio do Palácio do Planalto. Esclareça para nós, Então, contando diretamente. Primeiro, essa história do DPVAT vale aquela máxima. Narciso acha feio que não é espelho, né? Quem é o responsável pelo DPVAT? Quem é o maior sócio dos esquemas do DPVAT? É o senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Mas quer que eu terminar com ela? Vamos lá. Vamos às ao presidente do partido, não é isso? O presidente da República foi eleito por um partido chamado PSL. O presidente desse partido se chama Luciano Bivar. Ele é o sócio majoritário da seguradora Líder. Sim. De janeiro a agosto a setembro, o presidente Bolsonaro ficou caladinho em relação a DPVAT. Aliás, há suspeitas que recursos desse esquema criminoso financiaram a campanha de candidatos do presidente da República e do próprio presidente da República. Quando brigou, porque não teve o controle do PSL, aí ele criou uma medida provisória que reduzia os valores do DPVAT. Sim. Não, ele simplesmente extinguia.
Veja, ao extinguir, não dizia para onde iriam os recursos para a saúde e para onde... Mas qual foi sua posição naquele momento? Então ele queria, como revanchismo, atingir o Bivar. Pode ser, mas pelo menos foi uma ação boa. Não, mas a ação de extinção, ao invés de resolver o problema, ele propõe extinguir. Quando extingue, o motoqueiro que sofreu um acidente aqui na Avenida Paulista, tarde da noite, de manhã, em qualquer horário, vai ficar sem o seguro de proteção por conta desse acidente. Ao extinguir, ele retira 8 bilhões de financiamento da saúde pública, que já está em crise, e não apontou nenhuma alternativa. Eu em nenhum momento. O meu partido, a Rede, e inclusive sugerido por um companheiro do partido chamado senador Fabiano Contarato, propôs uma ação no Supremo Tribunal Federal. A decorrência dessa ação, qual foi? A redução, logo em seguida, o próprio governo reduziu os valores do DPVAT em decorrência dessa ação no Supremo Tribunal Federal. Por fim, quem é? O presidente falou da máfia do DPVAT, as redes bolsonaristas falaram isso. Se você tem uma máfia, se você tem um esquema criminoso de corrupção, qual é a providência? Eu vou ali na delegacia de polícia, registrar a ocorrência e desmantelar o esquema criminoso. Eu vou no Ministério Público. O presidente fez isso? Não, porque se denuncia isso, aí pode ter problema para ele. Não, mas acabar com o imposto e jogar essa responsabilidade pro SUS não é muito mais pragmático nesse sentido? Quem denunciou ao Ministério Público Federal? Eu tenho 2 denúncias. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, contra a seguradora líder e contra o senhor Luciano Bivar. O presidente da República não fez. Se ele denuncia que é uma fraude, que é um esquema, por que ele não denuncia a polícia ao Ministério Público? E, de fato, a solução não é suprimir o financiamento da saúde e acabar com o seguro. A solução é reduzir o seguro, manter o seguro e acabar com as seguradoras. E como é que se acaba as seguradoras? Denunciando ao Ministério Público. Essa é a solução. Foi a única solução que o senhor Jair Bolsonaro não acatou. Então, o senhor DPVAT é o senhor presidente da República e suas milícias digitais e seu gabinete de ódio. Por isso que eu digo, essa história do DPVAT é a seguinte: Narciso acha feio que não é espelho. Mas ele efetivamente tentou terminar com o DPVAT. Esse mérito ele tem, o senador. Não, mas veja, alguém tentou ressuscitar, não era mais fácil jogar pro SUS. Não, mas a medida provisória não acabou. A medida provisória está lá, que propõe a extinção. O que foi feito na ação do Supremo Tribunal Federal foi em relação aos efeitos e não suspender o seguro de saúde. Não suspender o atendimento a milhões de brasileiros. Mas o SUS já se encarrega disso. Aí deixa eu te dizer uma coisa. A medida provisória de extinção está lá no Congresso. Eu voto a favor dela. Perfeito. Deixa eu seguir aqui. Eu a favor dela. Agora, ela acaba, essa medida provisória, no próximo, a validade dela acaba dia 26 de fevereiro. O presidente da República pode pegar assim o telefone. Olha, presidente Davi Alcolumbre, prorroga essa medida durante 60 dias. Por que o presidente da República não faz isso? Fala, Vini. Por que o presidente do Congresso não prorroga a validade da medida provisória? Sim. Eu vou votar a favor da medida provisória lá. Bom saber disso. Agora, por que o presidente da República não provoca? Por que o presidente da República, ao invés de ficar falando da minha voz em transmissões de live... Bonita a sua voz, senador. Melhor que a do Adriano. Olha a sua voz, senador. Essa crítica eu faço ao Bolsonaro. A voz é fina, mas a verdade é grossa. Do Anderson Silva. Então, assim, ao invés do presidente da República ficar falando disso, ao invés de ficar pagando suas milícias digitais... senador, vamos destruir, vamos acabar com o DPVAT. Bom que o senhor esclareceu. Ao invés de ficar pagando as milícias digitais, o gabinete do ódio, para ficar insistindo com isso... Randolph, ele não senador. Hashtag Randolph contra DPVAT. Muito bem. Quer acabar... Não, hashtag segundo. DPVAT é Bolsonaro.